Então, muito bem, estamos começando. Estou tão feliz de estar aqui. 34º encontro, é isso, Dona Elis Manara? 34º encontro. Já Uau! são 2 anos e meio, Como é que foi? quase três. Como é que foi para você? Estes 2 anos É, foi como mergulhar de mãos dadas. É que, isso que o projeto Sananda representa. A, e todas, né, essas vivências que nasceram a partir dele e a partir deste caminharmos unidos, sabendo que é individual o processo e que a gente precisa ter essa coragem para esse olhar, mas que de mãos dadas, como diria a Marise, é muito mais divertido, mas é também muito mais acolhedor, muito mais gostoso, e a gente se sente em amparo maior, até que se descobre, né, o próprio amparo. que Então, linda. é isso. Gratidão pelo seu despertar, por cada uma das mulheres, dos homens que estão aqui, não só na sala, no ao vivo, já já a gente vai olhar, tá? Cada mensagem, tanto aqui do Zoom quanto de lá, a gente vai ter um momento de depoimento. Agradecer o apoio não só de cada um de vocês, mas também da Patrícia Rocha, que veio com tudo também, deu o seu carinho, deu o seu calor, seu despertar, suas conexões. Eu acho que todos nós estamos crescendo juntos aqui, né? A nossa humanidade, lembrando de quem nós somos. Então, Pati, o meu muito obrigado também. Eu que agradeço, mãe. Eu que agradeço. É como a Elis falou, né? Quantas coisas surgiram daqui do Projeto Sananda e quanto fortalecimento veio diante a tantas mensagens que a gente recebeu aqui através de você, começou com você e depois foi se ramificando para Elis e para tantas outras irmãs e irmãos que estão aqui e que proporcionou a fortaleza de cada um de nós nesse desenvolvimento, e cada um foi buscando o seu próprio caminho, levando a sua semente para outras pessoas, como uma grande árvore da vida, ramificando para muitos galhos. Então, gratidão por todos esses frutos. Linda. A gente se agradece, né? Aqui. Que linda. E A gente tá com um down, um delay aqui. Eu vou arrumar, eu prometo. Peraí. Que engraçado, gente. Eu comecei a ouvir, eu falei, será que eu que travei aqui? Não foi. Foi o delay do ishi do próprio YouTube. Peraí, deixa eu só tirar o. Que lindo. Aqui. Peraí. Vamos. A gente tá com um down, um delay. Pronto, agora sim eu volto pra vocês. Senão vai confundir tudo. Daqui a pouco eu volto lá. Eu prometo. Aqui. Aí, pronto. Então eu volto aqui. Então vamos começar.
gente começa esse encontro mensal. A gente promete depois arrumar essa questão do link aí, do agendamento. Nós estamos aprendendo a fazer isso via Zoom. Então eu gostaria de convidar a Paty para fazer a oração inicial. Por favor, minha irmã. Então, eu convido a todos que fechem seus olhos, se conectem com aquele lugar que é tão sagrado e que se ramifica para todos os lugares que existem dentro de nós, que é o nosso coração, unindo a terra e o céu num grande centro de energia que vai em tantas camadas dimensionais, mas que também inclui a nossa fisicalidade, a nossa humanidade. E nesse centro que é silencioso, mas que diz tanta coisa pra gente, a gente se acalma por dentro, acalma os nossos corpos, Deus Pai Criador, Deus a Mãe geradora da vida que pulsa em todo o universo, em tudo que existe, muito além do nosso entendimento. Nós estamos aqui, neste planeta azul, e nos conectamos com a deusa Mãe Gaia, nos remetemos a ela e ao Criador de tudo que é. Estamos aqui como filhos e nos colocamos como crianças diante de tanto aprendizado, de tanta sabedoria, de tanta lembrança de quem nós somos. Mas ao mesmo tempo, queremos estar maduros, queremos ser crescidos para caminhar no mundo com responsabilidade sobre nós mesmos, sobre a nossa jornada, sobre o nosso papel diante a esse planeta e ao nosso próprio planeta interno, nosso universo particular. Que nesta reunião, aqui e agora, que reverbera muito além daqui, que todos os raios emanados hoje, nesse encontro 34, possa ser como sementes e que elas cheguem ao coração de seres encarnados ou não, que estão só esperando por uma resposta, através de uma prece, de um anseio do coração, ou de um sentimento de busca por aquilo que já existe dentro deles, mas que se esqueceram e querem relembrar aqui agora. E sejamos instrumento do grande amor que sustenta tudo que existe. Que assim seja, assim é, e assim sempre será. Gratidão. Gratidão. Que lindo, que profundo, que forte, que verdadeiro. Recebam e já vamos nos conectando a esse trabalho. E desde o começo, para todas nós, foi recebida
algumas etapas de solicitação do Mestre Jesus. Era muita coisa, mas no meio de tudo isso ele dizia assim: se tiver confuso, só lembra de se fazer bem, sem medidas. E aí, na época eu olhava aquilo, mas eu já me faço bem. Eu não tinha noção do que eu estava falando, né? Isso era um grande fato, porque ele foi caminhando lado a lado com todos nós, passando tantas mensagens, não só através dele mesmo, mas de tantas pessoas que trabalham para o bem da terra, para o nosso bem, fazendo a gente se lembrar de aprender todos os dias, cada vez mais, de se amar, que parece bobo, né? Parece tolo. A gente acha de verdade que uma grande informação sobre curiosidade, sobre informações que tragam até uma abrangência de inteligência, as pessoas, uau, né? Caramba, que coisa grande. Só que nada disso sobrepõe a inteligência simplista, mágica, milagrosa, transformadora e construtora da nova era que se chama amor. Então a proposta era espírito e corpo conscientes e juntos. Mas conforme a gente foi caminhando, e eu tenho certeza que a Elis também vai dar o ponto das reflexões de tudo que ela está também vivendo, é que no meio do caminho a gente vai separando as coisas, né? Achando que é só espiritual, ou abominando o raciocínio lógico, abominando os sentimentos. Aí depois a história de ser só no coração, vai através do coração, aí a gente vai no coração, e aí a gente escuta as instruções para ouvir o coração, para ouvir o sentir. Aí depois que a gente assimila, passa um tempo, os mentores vêm de novo e falam assim: agora junta a cabeça também. Como assim você não falou que era só o coração? Como assim você não falou que era só o espiritual? Como assim você está me confundindo toda? Eu falo, não estamos confundindo vocês. Nós estamos dizendo que a proposta sempre foi junto e nada separado. Mas vocês insistiam em ver e processar tudo separado. E nós estamos trabalhando em vocês, fazendo cirurgias, e vocês sentem essas cirurgias de alguma maneira. Vocês sentem que alguma coisa está acontecendo com vocês em tantas realidades multidimensionais, para que vocês usem toda a inteligência de vocês na proposta. Espírito e corpo conscientes juntos. E quando falamos isso, conscientes juntos, não é machucando nenhuma parte deles, não é deixando de lado nenhum deles, não é desdenhando nenhum deles, ou mesmo a sua própria raça, só porque vocês começaram a conversar com outras raças, a fazer transmissão telepática. E aí tem aquele sentimento que eles são mais superiores que vocês, né? E vocês ficam sempre pedindo ajuda a todos estes grandes irmãos que estão auxiliando vocês, que claro, eles estão aqui por vocês, mas veja que interessante, ninguém pediu para vocês ficarem para sempre pedindo ajuda. O treinamento aqui é para que vocês se ergam, para que vocês trabalhem juntos. São vocês os construtores da nova Terra, não são eles. Não são eles que vão mudar este planeta, são vocês. Então toda a reestruturação, a troca de tecnologia, os avanços que esses outros planetas viveram, a proposta está sendo trazida aqui. Mas não porque eles nunca tenham errado na vida deles, eles também já erraram muito, vocês sabiam disso? Que o tamanho de acúmulo de experiência que eles têm nada mais é, só o é assim, porque eles caíram tanto quanto vocês, ou seja, experiências de caos e de guerra também já foram vividas por estes irmãos.
E também saibam que entre vocês já teve muita vida e mais próxima do que vocês possam imaginar. E nem sempre foi flores, que fique muito claro isto. Então é importante que vocês não neguem. Não neguem toda a revisão desta malha de acontecimentos. É importante, senão vocês não vão entender a trama toda. Esta revisão dos pensamentos e emoções com total autocompaixão. Tantas memórias, tantos reflexos, situações, pessoas que vocês estão encontrando e vocês sentem, tem alguma coisa aqui, alguma coisa me interconecta com esta pessoa. Todos vocês, seja seres de outras raças, vocês aqui embaixo, ou o seu circuito planetário, todos vocês estão interligados como esta malha que vocês estão vendo aqui. E tudo é vivo num amor em completude. Sem uma trama dessa, que seria o planeta Terra, cria uma desordem, compreendem? Então não tem como vocês excluírem o tamanho da importância de vocês aqui, nesta terceira dimensão. O tamanho da importância de reestruturação, onde cada um de vocês vão se reestruturando nesse todo, com amor, com benevolência, com muita paciência, na observação dos pensamentos e emoções. Quanto de tempo ao longo do dia vocês sentem de verdade que estão praticando esta autocompaixão? Ou quantas vezes vocês não entendem o porquê estão sentindo alguns sentimentos, alguns pensamentos, e tudo bem também. O que estamos querendo dizer é que agora é importante que você se dê o direito de não se condenar mais, de não se penalizar mais. E por mais que você que esteja assistindo fale, mas eu já acesso, eu já faço tantas coisas, eu já me sinto extraordinário. E claro que você se sente, porque você o é, e parabéns, isso é verdade, é um grande feito. Mas e ser humano? Você não está incluindo o ser humano, o amor da sua vida. Este pequenino, cheio de travessuras. O quanto você verdadeiramente ama e aprecia estar no seu humano. O quanto você respeita a cronologia biológica dos seus limites. Tão adorável, tão amado por todos nós. Ai, se vocês soubessem como achamos vocês preciosos e reconhecemos vocês. Vocês, para nós, são como um todo. Por isso que é importante que vocês utilizem mais a autocompaixão em todo este processo. Não é sair só por aí, vendo coisas ou sentindo coisas. Tá tão além de tudo isso. E também não queira se iludir que vai ser da noite pro dia, porque não será. De novo, você não precisa correr, você é adorável, você é uma peça-chave do universo, você é amado. Se dê uma chance, se ame também, percebendo que dentro dessa cabeça linda sua, tem tantas conexões profundas, como essa imagem aqui, de tantos lugares, tantas dimensões, que vai perder de vista. E essa é a intenção. Porque você é tão adorável e tão criativo que não tem limite.
E mais ainda, quando falamos que não tem limite, é tão simples, algo para você de verdade colocar dentro da sua cabeça. Além de não ter limite, se expande sem parar, ou seja, é sem limite porque se expande todos os dias. A cada novo processamento de dados, a cada novo salto que você dê, toda a malha faz isso junto com você. Todas as camadas dimensionais de tantos lugares que te permeia dentro e fora de você está fazendo isso junto, e vocês juntos vão confabulando mais infinitas informações com forma e não forma. Essa é a sua capacidade. Ah, mas poxa, eu estou na terceira dimensão e é incrível. Você percebe o quanto você é abençoado? Não percebe? Talvez é porque você não esteja olhando para você o suficiente. Se vendo e não mais seguindo o que se vê. Se vendo e não mais seguindo o que se vê. Será que não é o momento de fechar os olhos, não para buscar ver fora, mas para poder colocar toda a sua atenção na sua linda humanidade? Você se vê? Ou você precisa ver o outro para se ver? E se precisar, tranquilo. Só experimenta um pouco mais. Ai, eu vejo tantas coisas maravilhosas naquele ser. E brinca de criancice. E eu? E vai pra você. Usa a seu favor. Criança adorável, use a seu favor. E agora, nessa energia de transmissão que já está acontecendo, nada melhor do que honrar essa minha parceira, que já foi uma mãe, que já foi também amiga, que já foi soldado de guerra comigo e que nunca desistiu de amar. Elis, vou deixar você trazer no seu ir, no seu flow, amor da minha vida. É o amor que retorna a cada um de vós. Não porque ele tivesse ido, mas porque haviam esquecido-se deles, do amor. Esqueceram-se de si mesmo. Amados filhos, e não vos falo isso como quem repreende, mas como quem vos acolhe nas experiências até aqui, vividas por vós. Foi assim até que se lembraram
que havia mais. É que se lembraram que isso que pulsava nos vossos peitos e que apertava o vosso coração era mais que dor. Era uma memória de uma vida já vivida e ainda tão presente, mas ao mesmo tempo parecendo tão distante. Porque até então escolhiam envolver-se neste véu que vos turvava o entendimento. No primeiro resquício de luz que viram, buscaram a si mesmos, distantes de si. Foram as estrelas para relembrar de suas essências, daquilo que também são. Ai, como crianças brincaram de ser outros e festejaram, porque sentiam fora a grandeza que haviam esquecido em si. Mas a luz resgata cada filho. E ela foi ampliando em vós. E começaram a perceber que esta experiência não era pequena, que a humanidade não era uma pena, um castigo, mas uma grandeza escolhida por vós para ampliarem mais e mais vossa consciência que retornava à luz. E quando se lembraram, lançaram seu olhar à luz com mais certeza e passaram a se reconhecer nela. E se compreenderam também amor. E se compreenderam aqui mesmo o amor. E se compreenderam capazes de retornar à luz. Por si só. O que viemos com amor vos conduzindo é para esta lembrança de quem são, não como um objetivo a alcançar no porvir, mas como uma possibilidade real dentro da vida experienciada agora, neste tempo como o concebem,
desta forma, dual, como um vaso sagrado, se permitiram encher até em cima. Esvaziar das muitas definições que tem sobre si, para preencherem-se com o preenchimento real, na imensidão do vazio que é tudo. Você nunca esteve só, mas se criou a solidão e o abandono e acreditou nela. Esquecido de que é mesmo você, o seu Criador. E quando a luz imensa do Cristo incide, retorna a incidir sobre vós, porque você retorna a senti-la. Tu te recordas de quem é. Tu te recordas que é a luz da tua vida. É a manifestação daquilo que crês. Andaste, meu filho, meus filhos, perdidos mesmo nos muitos espelhos criados. Acreditaram fora a luz que emanava de vós, porque haviam refletida. Acreditaram fora o potencial divino que existia em vós, porque haviam no outro. Acreditaram fora também as sombras, porque as viam nesse espelho. Esqueceram-se, porém, que tanto luz quanto sombra é emanação vossa, porque sois vós os criadores dos espelhos. Mas é chegado o tempo em que se resgatam. Entendem-se o próprio Cristo em ação na Terra. E um por um vão se permitindo escalar os degraus que lhes levo de volta para casa. E vocês retornam sabendo ser o lar aqui mesmo onde estão, sabendo ser a luz que irradia de tal forma que desfaz as sombras e auxilia a tantos outros.
porque reconhecem em si mesmos a presença divina, o amor maior. Quando retornam filhos, o Pai está à porta, com os braços abertos, para receber cada filho que volta resplandecente nas cores do amor. Amados, não mais permitam que a memória vos fale e que se esqueçam que aqui ou lá, dentro ou fora, somos todos filhos da luz e unos com ela. Gratidão. Eu sou grata porque se lembram dia a dia aqui em cima. Gratidão. Elis, toda a egrégora de luz. E antes que a gente encaminhe, só para ouvir um pouquinho do depoimento, ouvir você, ler as mensagens que estão também na transmissão do YouTube, quero contar uma visão. Fez uma luz tão forte desde quando a Paty abriu e começou a tomar forma ao longo da transmissão, a egrégora chegando. Mas claro, eles fazendo um apoio para Cristo. Todos eles ali só representando na figura dele uma luz gigante. Só que não foi só isso. Essa luz foi atraindo, passou tanta alma que as pessoas iam chorando, gente de tudo quanto é jeito, mas tinha muitas pessoas que achavam que estavam condenadas, e aí um rosto me marcou muito porque ele passou muito próximo do meu campo de visão. Ele olhou assim e aí ele chorava. Mas ele me ama, eu fiz tanta coisa errada. Cristo veio me buscar. Eu não mereço. É sério. E aí ele chamava, é você quem eu chamo. E aí ele foi indo sem acreditar naquilo. E era uma multidão e ele fazendo questão de abraçar todo mundo que eles estavam perdidos, obscuros em sentimentos, em escuridão, em vícios, dava pra ver. E Cristo nem aí. Acolhendo e levando todo mundo, fazendo questão de abraçar todos eles. Então, Elis, obrigada por me mostrar esse portal tão lindo. E enquanto você falava também, uma rede de transmissão foi abraçando a rede de transmissão que está acostumada aqui embaixo, foi criando muita interferência, mas era muito forte. Parecia uma confluência, sabe? De muita luz, clareando ramificações obscurecidas, acinzentadas e trazendo ordem. Mas era muito forte, era muito forte.
E esses campos iam se fortalecendo em volta da terra, bem firme, bem firme. E aí eles diziam: é a força da egrégora da luz, porque a luz não vacila, é todo dia, é toda hora, é todo instante. A ordem. E mais uma coisa antes da gente seguir. Muita gente acha que estar em Deus é você estar com uma aura gigante explodindo. E eu quero me abrir aqui para vocês. Eu já tive altos picos de explosão, que eu sentia a minha aura e o meu sistema fisiológico assim muito acelerado. Muito, eu contei para vocês. Hoje era um dia que eu senti que a minha aura estava muito pertinho do meu corpo. E foi o dia mais feliz da minha vida. Porque eu cheguei aqui e meu cachorro tava meio desesperado pra mais, sabe? Pra ganhar aquele abraço que parece que faz 20 anos que não vê. E quando eu peguei ele, coloquei ele no meu coração, assim, e o coração dele tava... aquele coraçãozinho rápido. E eu senti aquela barriguinha de ração avantajada na minha, assim. E ele roçando assim, eu comecei a chorar de muita emoção. Falei, meu Deus, esse momento é o melhor momento da minha vida. Ele olhava pra mim, eu olhava pra ele. Uma magia aconteceu ali. Eu não tava com a aura explodindo, eu não tava com o meu condicionamento físico no melhor dia, porque eu acordei de madrugada. Nossa, mas eu tava tão feliz. Então hoje foi esse lindo aprendizado que ficou pra mim, que eu senti de compartilhar com vocês. E agora eu gostaria de ouvir vocês. Eu posso começar com a linda Elis, com a Paty. A gente manda ver. Porque é muito importante escutar cada um de vocês. O que fica de mensagem, de recado ou de sensação para vocês duas? E depois quem sentir, é claro. Liz, você quer começar? É muito lindo isso que você falou, porque eu tive essa mesma sensação hoje à tarde, né? Eu estava assim, fazendo a minha atividade física, e aí eu parei e fiquei pensando na presença, né? Naquela presença em que a gente sempre escuta, a gente sempre lê, a gente sempre fala sobre, mas que a prática dá um trabalho gostoso. Porque estar na presença é estar numa atenção plena e a gente se distrai o tempo inteiro ao longo do dia. E aí eu fiquei pensando na presença e aí me veio assim, quando meu pensamento quiser ficar voando muito, como que eu posso ser uma presença? Eu posso brincar com todos os recursos e todas as ferramentas que me foram entregues até hoje de relembrança, né? Porque tudo é uma relembrança. E aí, dessa ferramenta, eu me imaginei como uma rosa. E aí eu saí andando pela rua, quando eu saí da academia, como se fosse uma rosa branca, assim. Sou uma rosa ambulante. Se alguém olhar para mim, a pessoa não vai ver, mas eu vou estar sendo uma rosa para ela. Que eu seja uma rosa para essa pessoa. E aí eu pensei um pensamento foi levando a outro, e eu fiquei prestando atenção no quanto é simples a gente trazer a nossa humanidade para um lugar não de floreio ou irreal,
quando a gente tem oportunidade, em pequenas frações do dia, da gente ser amor. E ser amor quando está colocando limite, e ser amor quando está sendo uma rosa para alguém, e ser amor quando está agradecendo, quando está escolhendo um melhor legume, um hortifruti, quando fala com a caixa, quando atravessa a rua, né, em que alguém passa de carro e te dá passagem, olha para você e faz o sinal para você andar, né, atravessa na minha frente que eu estou parando para você, você perceber que aquilo é uma gentileza. Na verdade, eu fiquei pensando sobre estar humana, né? Transitar com a nossa humanidade no nosso dia a dia, tendo a oportunidade de ser presença, de ser amor, e que isso é tão simples, mas a gente não aprendeu que o simples é possível. A gente aprendeu que para galgar lugares incríveis frequencialmente, ou se conectar com grandes seres que na verdade são irmãos nossos tão queridos, que a gente tinha que fazer um esforço, que a gente tinha que se diminuir. Tudo errado, errado no sentido de ilusão, no sentido de quanta mentira foi contada pra gente, né? E agora a gente pode ter a grata oportunidade de viver de verdade a verdade que existe por trás de toda essa ilusão, de toda essa mentira que foi contada pra gente. E eu sei que cada um que está aqui tem tudo isso dentro e já faz isso no mundo. Acho que a gente possa ampliar cada vez mais. Enquanto a Eli estava canalizando, eu fechei os olhos e era como se eu visse um mar de energia branca, assim, se espalhando, e eu ajudava que aquilo se espalhasse mais e mais e mais, como se fossem muitas pombas da paz, sabe? Voando sem limite. Qualquer pensamento que a gente tenha, tudo é contribuição para esse planeta. Então, o que me vem, só para encerrar, desde a canalização, desde o ancoramento que foi feito, né? A energia era essa, que a gente se coloque como crianças diante do Criador, que está dentro de nós, que somos pedaços, somos parte, fragmento, mas que ao estarmos aqui na nossa humanidade, que a gente já caminhe com maturidade, mas uma maturidade que sabe ser criança diante do Criador. Então, eu só agradeço a minha irmã Elis, agradeço a Mar por essa oportunidade, por mais esse encontro e por estarmos sempre juntos. É muito grandioso. Eu agradeço a energia de cada um de vocês, porque sem vocês, isso aqui não estaria acontecendo. Então, muito obrigada. Agradeço a todos os comandos de luz, a todas as ordens intraterrenas, intraoceânicas, céu, terra, ar, eles estão por toda parte. Eu só agradeço pela oportunidade que cada um de nós está tendo de reaprender a sermos livres. É isso. Muito obrigada. Eu vou tentar ser breve para deixar outras pessoas falarem. Até porque está meio difícil falar agora. Mas eu preciso repetir aqui uma coisa que foi me dito, que também nessa percepção
um determinado momento caminhando e olhando a vida, olhando as pessoas e a vida cotidiana e a beleza ímpar que essa experiência minha alma lembrou. Que só aqui tem essa experiência dessa forma, dessa construção. Tem muitas por aí, mas essa é única. E à medida que eu olhava as pessoas ainda numa supervalorização de tudo, como a Paty trouxe, que antes, em algum determinado momento, a gente se achou que estava maior, que estava melhor, porque tinha entendido algumas coisas e a gente se iludia, se enganava, porque ainda era criança falando. E daí, caminhando, eu disse: mãe, eu cresci. Olhei com amor para mim e para o outro. Aceitei a escolha de dor, de sofrimento, de experiência, de repetição, de padrão que cada um ainda tem. Porque eu sabia que a luz sempre resgata e torna possível, no momento que cada um escolher, que o seu retorno aconteça, porque se para mim foi possível e eu sou todos os outros, todos nós já retornamos à luz que somos. É isso. Como é que fala depois desses depoimentos? Não dá, né? Tá muito forte as visões. Mas eu creio que as que eu compartilhei foram suficientes. Alguém que tá aqui nessa sala gostaria de dizer alguma coisa? De trazer o seu sentir rapidinho? E eu quero agradecer todas as pessoas que estão no chat. Eu tô aqui, peguei no celular. A Fabiana, a Idília, a Rita, a Cláudia, a Fernanda, a Maria Darcy, linda, fofura, Celia, a Cláudia, a Diniz, a Janice, Maria Darcy, de novo, tô lendo duplicidade. O Ítalo, a Ana Madeira, deixa eu ver, Compondo o Caminho, olha que nome lindo de canal. O Lázaro Marques, que as pessoas, a Dionis, né? A Ana Madeira falando que ficou toda arrepiada, o chakra cardíaco está completamente aberto. Cláudia falou, agora é a hora para o crescimento do ser. A Eliana falando que foi à tarde na praça perto de casa e conversou com todos os elementares, fez o Ho'oponopono, orou e se conectou com o divino nela. E cada um colocando aqui o seu relato, né? A Fabiana falando que algumas vezes já achou pesado estar aqui neste planeta e achou que a condição dela de humana era um castigo ou karma, mas hoje percebeu que é um privilégio estar aqui vivenciando a humildade dela. E a Maria Darcy tá falando que é muita energia de amor, tá sentindo o cardíaco expandindo em luz, com muito amor, gratidão, amadas irmãs, gratidão, amados irmãos das estrelas. E aí a Cláudia tá trazendo algo que todos nós já sentimos, ou às vezes sente, que talvez alguém sinta solidão, mas analisar este sentimento porque é necessário. Ainda estamos adaptando, né, para estarmos nesse todo.
Parece que é solitário, mas não é. A gente está cada vez mais preenchido. Então, obrigada, viu? A Dena, que está aqui também, a Lúcia Helena, a Rosilene e cada um que esteve, que eu não vi. E alguém daqui, dessa sala, gostaria, antes da gente concluir, gostaria de dizer alguma coisa ou não? Se sente tranquilo, confortável? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então só mandem com carinho e amor pra gente sentir aqui gostoso. Então a gente vai encerrando, né? Esse Eu acho que a encontro Juju queria falar. maravilhoso. Acho que a Ju queria falar. Ela Ai, abriu que o não microfone. apareceu pra mim. Ela abriu, mas não falou. Juju aqui é tipo fast past. Eu tô aqui envolvida na energia, porque enquanto a gente está conectado, né, percebendo algumas coisas, eu também tive algumas sensações parecidas com as de vocês. Momentos com a minha gata que foi tão interessante. Eu estava me recompondo aqui, assim, naquele momento que eu me recarrego, e ela brincava comigo. E eu senti aquilo tão precioso, porque é uma das coisas que eu tenho ouvido essa semana, que eu me senti tão bem comigo. E eu perguntei para minha criança, eu tô aqui. E eu ouvi assim esses dias, só brinca mais. Porque às vezes a gente fica focado, né, em tanta coisa. E o chamado o tempo todo era para viver mais algumas coisas. E é isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Lindo, certeiro e pontual. É sobre isso, né? Agora as palavras estão transcendendo o nosso comportamento. Era isso que eles estavam querendo dizer a todo momento, que a gente estava só no mental e não estava entendendo, deixando a mensagem passar. E Ju, hoje você tá com você, né? Brinca mesmo, amiga. Todos vocês, brinquem mesmo. Gratidão. Gratidão. E vamos encerrando, agradecendo cada um que está aqui, todas as pessoas do chat. Lembrando que mês a mês, né, segundo o irmão e mestre Jesus, ele solicita, porque ele fala que tem muita gente que precisa lembrar de amar. E que todas as vezes que a gente faz esses encontros, e não importa onde, como ou com quem, ele faz questão de vir para agarrar todo mundo, que essa energia é real e que qualquer um pode sentir. Que tem muita gente precisando de verdade desse carinho em profundezas que talvez a gente não tenha percepção, né? Que não só nós mesmos, mas que aonde nós estamos a gente está ajudando muito essas pessoas também, abrindo esses portões, tá? De intenção. Então, obrigada do fundo do coração, mais uma vez a cada um de vocês. Obrigada, Elis. E vou chamar a Paty para encerrar esse nosso encontro aterrando. Tá mudo, Paty. Que cada um de nós possa se ancorar aqui agora, no próprio corpo, mas sentindo que o corpo não é o mesmo que chegou aqui. Ele sente a energia que vem de todos os lados, mas ao mesmo tempo sente as raízes da terra, de Gaia, entrelaçando a nossa energia
trazendo a gente de volta para essa dimensão, que é uma dimensão de número 3, mas é uma dimensão que também faz parte, que não deve ser excluída, mas que deve ser integrada com todas as outras, para que cada um de nós se torne inteiro, cada vez mais, cada dia mais, a cada respirar. A gente pode sempre estar aonde quiser. Só depende de cada um de nós e da nossa presença. Então, agradecendo a energia crística, desse irmão que faz a gente derreter. Obrigada, irmão. A gente vai sempre agradecer, mesmo sabendo que com toda a tua humildade, você nos ensinou que somos todos iguais. Mas você sempre vai ser o mestre, o amigo e o professor de toda a humanidade. Obrigada, Mãe Maria, e a todos os seres de tantos orbes e raças que estiveram aqui com todos nós nessa reunião de luz. E a cada um de vocês, que unidos a todas essas consciências, levaram tanto amor, as sementes chegaram onde precisavam chegar. E elas vão florescer. Gratidão, Mar. Gratidão, Elis. Gratidão ao Projeto Sananda. Gratidão a cada um que esteve aqui e todo mundo que vai assistir depois. Que assim seja. Que a paz e o amor sejam os nossos faróis na jornada dessa vida. Que assim seja e assim é. Muito obrigada. E muito obrigada a todos eles. E pra gente encerrar, tem uma mensagem da Cláudia Bonini. Vocês me ajudaram a entender que sou filha de um pai que é puro amor. Se o pai, se a mãe, se a família cósmica é puro amor, por que não aproveitar que você é o presente da sua vida e que tudo que você buscava tá bem aí, dentro de você? Se aproveita, porque tudo que você procurava já foi entregue. Você é a sua maior bênção. Nunca se esqueça disso. Muito obrigada a cada um e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Então eu vou saindo daqui. Obrigada mais uma vez.